Felipe Salto, que está conosco aqui nos Bastidores do Poder. Secretário, seja bem-vindo, tudo bem? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Secretário, Lana Canepa falando aqui na outra ponta. É um prazer conversar contigo no Bastidores do Poder. Eu queria já de cara entender qual seria a proposta que o senhor ajudou a desenhar para substituir o teto de gastos. A gente tem falado sobre as críticas, como eu acabei de dizer, do presidente eleito ao teto de gastos e como isso mexeu com o mercado. É necessário que uma âncora fiscal seja construída ou mantida de alguma forma. Dá para reformar o teto, reformar o telhado com o teto todo furado? Explica para a gente. Boa tarde. Tudo bom, Lana? Boa tarde. Olha, deixa eu lhe dizer, eu fui consultado pelo vice-presidente eleito, que eu conheço há muito tempo, o Geraldo Alckmin, e pediu sugestões, avaliações sobre o quadro fiscal. Como eu trabalho nessa área já há bastante tempo, atualmente estou na Secretaria da Fazenda em São Paulo, eu formulei algumas ideias sobre as quais já tinha escrito, né, da limitação para a dívida pública, combinada com uma regra de gastos e com uma meta de resultado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar a despesa com juros, e forneci para ele esses dados, assim como outros economistas estão fazendo, né? Vale dizer que o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, por exemplo, publicou nos últimos dias um artigo na Folha de São Paulo também apresentando uma proposta. O que não falta é diagnóstico e ideias sobre como resolver essa confusão fiscal. Para desatar esse nó que foi dado nas contas públicas, não vai ser fácil, porque, como você bem disse, o teto está cheio de furos. Esses furos foram promovidos por alterações na Constituição Federal, emendas, por exemplo, a emenda número 102, a emenda 109, a 113, a 114 e a 123. De modo que nós estamos rompendo o teto com alteração na Constituição já há 4 anos. E é nesse sentido que é preciso aproveitar a oportunidade agora para que se redesenhe o arcabouço fiscal e, na minha opinião, né, como especialista em contas públicas, isso pode ajudar a acalmar os mercados, a dar credibilidade para a política fiscal, a sinalizar para uma direção em que, sim, é possível combinar a responsabilidade fiscal com a execução de políticas públicas e tudo aquilo que foi e que está sendo planejado aí pelo governo eleito, né? Uhum. E o senhor apresentou um projeto nesse sentido para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Queria que o senhor explicasse a ideia do senhor e de que forma foi recebido pela equipe de transição. Olha, eu, como disse, apresentei para o governador Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente eleito, e temos conversado a esse respeito, a título de colaboração mesmo, né, colaboração técnica, e basicamente a minuta da PEC que eu estou desenhando junto com outros especialistas, o Josué Pellegrini, o Eduardo Walmsley e outros, né? Nós basicamente pensamos ali em colocar nessa emenda um limite tendencial para a dívida pública, quer dizer, no lugar da gente ter o teto de gastos como âncora, a projeção para a dívida pública é que seria essa nova âncora fiscal. Isso daria maior flexibilidade, traria de volta o componente da receita para a importância que teve no passado, né? Ou seja, o resultado, receita menos despesa e não só a despesa, e em complemento, uma regra de gastos que permitisse a despesa crescer acima da inflação. Não crescer de maneira desordenada, mas não também ficar restrita apenas à inflação, que já não deu certo. Né? Se a gente observar o teto como foi concebido em 2016 pela emenda 95, ainda no governo Temer, esse teto já não existe mais, ele já foi demolido. Então é a hora de colocar alguma outra coisa no lugar. Queria que o senhor falasse, hoje também saiu uma proposta do senador Tasso Gereissati, só lembrando então, a proposta apresentada pelo novo governo, né, pela equipe de transição, criar um espaço fiscal de 198 bilhões de reais para o ano de 2023 e sem prazo, né, portanto seria pelos próximos 4 anos, e agora as previsões iniciais falavam de 52 bilhões de reais para cobrir o Auxílio Brasil no valor de R$600. E aí outras coisas foram entrando nessa proposta que chegou ao Congresso Nacional. Agora, Tasso Gereissati, o senador do PSDB do Ceará, apresentou hoje uma outra proposta que sugere 80 bilhões de maneira permanente para estourar o limite do teto de gastos e cobrir as promessas de campanha. Aí tem
Os 52 bilhões a que eu fiz referência do Auxílio Brasil, tem reajuste do salário mínimo e outras promessas de campanha. Por que essa diferença, hein, Salto? Explica pra gente, secretário. O governo Olha, a transição está pedindo muito alto porque sabe que o Congresso Nacional vai mexer. É possível achar um caminho do meio aí? Bom, primeiro que é preciso observar que são poucos dias desde o resultado do segundo turno. Eu acho que está se exigindo já uma coisa pronta e acabada do governo que ainda está em transição, né? E que está compondo a equipe de transição e tudo, eu não acho razoável. É preciso ter discussão. É importante essa proposta do senador Tasso Gereissati, primeiro porque ele tem muita experiência no Congresso Nacional e também na questão fiscal e econômica. Então, me parece uma proposta que precisa ser muito bem considerada e analisada. Agora, essa questão do número para o ano que vem depende muito de qual vai ser o objetivo do governo, né? Os 175 bilhões, eles incluem tudo isso que você mencionou, mas haveria aparentemente uma sobra dentro desse número, né? Se a gente considerar que o custo de aumentar de 400 para 600 reais seria de 50, 55 bilhões, e aí você tem ainda o descasamento do teto, porque o teto que está previsto na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária, é um teto que foi corrigido por uma inflação diferente daquela que deve se confirmar. Então é preciso ter cuidado, porque só aí são cerca de 25 a 27 bilhões. A mais, né, ou a menos? Não, a menos, que você precisaria de um waiver, né, de uma licença, porque o teto ficaria mais apertado, entendeu? Dada essa correção da inflação com um valor mais baixo do que foi corrigida na proposta de lei orçamentária anual. Então o número é uma decisão política. O que mais importa do ponto de vista de expectativas e de ter alguma previsibilidade é ter um arcabouço fiscal que pare de pé. Então, mesmo que a licença para gastar acima do teto seja um pouco maior, um pouco menor, o mais importante é ter um desenho de regras fiscais que passe credibilidade, que a literatura econômica e de orçamento mostra com clareza que o mais importante das regras fiscais é que elas tenham alguma flexibilidade, que sejam passíveis de acompanhamento pela sociedade e que guardem algum compromisso com a transparência, né? E, claro, com a responsabilidade fiscal, que é traduzida pela sustentabilidade da dívida, a dívida em relação ao produto interno bruto. Isso já não tinha que estar na proposta que chegou ao Congresso? Não, essa é uma questão que o novo governo é que tem que avaliar. Eu, economista, Felipe Salto, especialista em contas públicas, acho que é possível, sim, mesmo já tendo sido apresentada essa PEC, que só trata do chamado waiver, né, da licença para gastar, pode-se apresentar uma segunda proposta que traga aí com mais calma e clareza quais vão ser as novas regras fiscais, ou se vai haver algum ajuste, etc, etc. Agora, secretário, o senhor bem destacou, faz pouco tempo que a gente terminou um processo eleitoral, o novo governo foi escolhido pelas urnas, e a gente, claro, está no momento de discussão, né, de negociações na equipe de transição, no Congresso Nacional. Existe razão para a gente estar vivendo um momento de tanta instabilidade no mercado financeiro como a gente tem observado nos últimos dias? O mercado financeiro, ele funciona assim, com essa volatilidade, né? Ganha-se com a volatilidade, é preciso ter claro isso. É claro que quanto maior a previsibilidade, quanto melhores as sinalizações, tanto melhor. Tanto que com as declarações que foram feitas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e agora, ontem ou anteontem, pelo próprio presidente eleito Lula, as coisas deram uma acalmada, né? O que é mais importante, e para os ouvintes também compreenderem, é que o mercado é muito importante na avaliação de risco, no próprio custo de financiamento do Estado, porque ele é que vai emprestar para o Estado, né? A dívida pública nada mais é do que isso, é o quanto o Estado precisa dos recursos de quem tem poupança para financiar o seu déficit. E quando há uma certa imprevisibilidade, incerteza, o juro é mais alto, né? Aí a gente acaba tendo um gasto com juro maior, sobra menos dinheiro, tem menos crescimento econômico, pode até ter inflação. É isso que precisa ser evitado. Eu acho que, pelas conversas que eu tenho tido, pela leitura do que tem saído na imprensa também, há clareza de quem ganhou a eleição a esse respeito. E vamos entender que o próprio Alckmin foi 4 vezes governador de São Paulo, com governos fiscalmente responsáveis,
O próprio presidente Lula também entregou superávit primário por anos e anos, né? Felipe Salto, secretário estadual aqui de São Paulo de Fazenda e Planejamento, conversando conosco aqui nos bastidores do poder. Secretário, começou hoje, de fato, o processo de transição, o trabalho da equipe de transição do governador eleito Tarcísio de Freitas, junto com a equipe do governador Rodrigo Garcia, aqui no estado de São Paulo. Em relação à área do senhor, como que vai ser desenvolvido esse trabalho? Como que a pasta do senhor entrega o estado para a próxima gestão? Olha, eu estou bastante otimista, porque eu tenho visto no governador eleito, Tarcísio de Freitas, uma figura muito técnica, com um compromisso, né, de fazer um governo que dê continuidade às coisas boas da gestão que vai terminando agora, e são muitas, né? No investimento, por exemplo, nesse biênio 2021-22, nós vamos deixar uma marca de cerca de 50 bilhões de reais de investimentos, o que é um padrão elevadíssimo, né? Para você ter em mente, a proposta de orçamento do Executivo Federal prevê para o ano que vem 22,4 bilhões de investimentos. Então, São Paulo já investe mais até do que o governo federal. Do ponto de vista do caixa, nós vamos deixar mais de 30 bilhões de reais no caixa. Provavelmente algo como 33,7 bilhões de reais. Nós estamos tendo no acumulado do ano um desempenho ainda positivo do ICMS. Claro que ano que vem a Receita vai sofrer com esse crescimento que nós estamos tendo já mais baixo, né? E um cenário possivelmente também de ajustes, mas São Paulo tem todas as condições para enfrentar o ano que vem. A gente deixa também uma dívida consolidada líquida em relação à Receita de 114%, que é o menor patamar da série histórica. Tanto é assim que o próprio Tesouro Nacional nos informou agora em relatório recente que São Paulo tem aí a possibilidade de tomar dívida nova, se quiser, né, no ano que vem, de quase 14 bilhões de reais. Agora, secretário, o senhor hoje é o dono da chave do cofre. E há um projeto em tramitação na Assembleia, uma discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, que atinge aí os servidores públicos, cargos de alto escalão no governo paulista a partir do ano que vem, com reajuste salarial que aí chegando a quase 50%, na casa dos 50%. Hoje, os cofres paulistas teriam condições de receber esse reajuste para aplicar a partir do ano que vem, um reajuste desse tamanho, 50% de reajuste dos funcionários? Olha, eu digo para você o seguinte, eu tenho trabalhado aqui desde abril na Secretaria da Fazenda e tenho testemunhado a qualidade do serviço que é prestado pela burocracia permanente do Estado. Os procuradores do Estado, os auditores fiscais da Receita Estadual, esses últimos eu convivo mais próximo, né? São pessoas formadas no ITA, na USP, na FGV, é gente de muita qualidade, que trabalha muito, e de fato há uma defasagem. Se pegar a última vez que teve reajuste do teto do governador foi 2019. Então eu acho que a iniciativa da Assembleia está na direção correta, de valorização dos servidores, e a gente fez a conta, há espaço fiscal para que isso seja contemplado. Então essa é a minha posição. Claro que a iniciativa é da Assembleia, né? Mas eu vejo como uma medida que vai na direção de valorizar os servidores. Não existe, para a gente entender bem, país civilizado nenhum desenvolvido. Você vai a Washington, por exemplo, conhecer como é que funcionam as autarquias, os órgãos do governo, são funcionários bem formados e bem pagos. Vai a Brasília, a mesma coisa. Então, São Paulo não pode ficar para trás, né? Secretário Lana Canepa, para encerrar aqui, ainda voltando para o cenário nacional, o senhor também, o nome do senhor foi citado como cotado para participar da equipe em Brasília, do Tesouro, né? Não sei se o senhor já recebeu alguma proposta formalmente, se esse é o momento de falar sobre isso, mas no Canal Livre, que foi ao ar nesse domingo, nós entrevistamos o Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que faz parte da transição, fez parte da campanha, e ele não quis apostar em nomes, diz que Lula vai definir isso com calma e vai anunciar. Mas claro que tem muitos nomes circulando para o Ministério da Fazenda. O senhor que é da área, eu queria saber se o senhor já tem alguma aposta, ou pelo menos em que nomes o senhor ficaria tranquilo para que assumissem essa tarefa, difícil tarefa em 2023. Só para emendar aqui, secretário, o WhatsApp já tocou do senhor aí? Olha, eu fico muito honrado de ter sido cogitado, né? Tem saído na imprensa. Não recebi nenhum convite, mas o próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu colaborações, tenho dado lá minhas ideias, né? A título de colaboração pessoal. E eu tenho certeza de que o presidente Lula e a equipe toda vão saber escolher
os melhores nomes. Uma coisa inédita que nós estamos vendo agora, pelo menos em muito tempo, né, é uma gama muito grande de economistas muito bons querendo colaborar. Desde o Armínio Fraga até os economistas chamados mais heterodoxos, né, ou mais à esquerda. Então, isso é positivo. Essa pluralidade que a gente vê na equipe de transição, eu vejo com bons olhos. Tem gente que critica, estão colocando todo mundo. Não, eu acho que justamente porque há uma disposição de colaboração e o Alckmin, o governador Alckmin, tem muita experiência, está, como ele mesmo diz, né, ele sempre usava esses termos em entrevistas, ciscando para dentro, né? Política é isso. Então, acho que na área econômica, que é uma área muito sensível, vai haver boas opções e eu estou otimista a esse respeito. Só para encerrar, alguns apostam no nome mais político, outros no nome um pouco mais técnico. O que o senhor acha que seriam boas opções nos dois campos, se o senhor fosse consultado nesse caso em específico? Difícil saber, viu, Lana, mas eu acho que nos dois campos tem boas opções. Você veja que no caso do campo político, vamos chamar assim, tem muitos nomes aí cogitados, né? O próprio Geraldo Alckmin, o Alexandre Padilha, o Rui Costa. Então nós estamos falando de ex-governadores, gente que tem muita experiência, né? O próprio Camilo Santana e outros, né? O ex-governador do Piauí também, o Wellington Dias, né? Então, no campo político tem boas opções. E no campo econômico também. Eu cito um só, que é o caso, por exemplo, que está já na equipe de transição, que é o Pércio Arida, que é um dos economistas mais geniais que o Brasil tem. Então, há boas opções aí na mesa. Eu acho que nessa matéria o governo vai estar bem servido, sim. E o Lula é muito experiente, ele vai saber escolher a pessoa certa no momento mais adequado. Felipe Salto, economista, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Secretário, obrigado, até uma próxima, boa sorte, bom trabalho por aí. Eu que agradeço, um abraço a todos. Valeu, Abraço, obrigada.